Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso webinar aqui da Soul, falando sobre cultura de upskilling, reskilling nas organizações. É muito bom ter vocês todos com a gente novamente, né? Então, sei que o pessoal aí que todo webinar que a gente posta, o pessoal bem fiel. Então, muito obrigado novamente pela presença. E estou aqui hoje com uma convidada bem especial, que foi super bem recomendada, né? Então, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente, principalmente porque eu sei que a agenda dela é bem concorrida. É a Carol Coelho, da Enel, que vai passar esses próximos minutos aqui com a gente, contando um pouquinho da experiência dela, falando um pouco sobre como que está essa trajetória dela, né, em educação corporativa e principalmente esses novos desafios que ela vem tendo aí nessa nova empresa, nesse novo momento da carreira dela. Então, primeiramente, seja bem-vinda, Carol. Prazer enorme ter você com a gente. Olá, o prazer é meu, espero que todos estejam bem. Acho que é um prazer passar esse tempo contigo, Bruno, além dessa audiência toda, né, que a gente tem em casa. Acho que, como o Bruno disse, eu sou a Carol Coelho, sou uma profissional de recursos humanos, eu atuo com gestão e desenvolvimento de pessoas desde 2010, aproximadamente. Eu já passei por empresas nacionais, multinacionais, no segmento de auditoria, consultoria, tecnologia e indústria. E recentemente, como o Bruno comentou, eu sou líder local Brasil da frente de desenvolvimento de pessoas, acho que da segunda maior empresa de energia privada do mundo, que é a Enel. E sou nascida e criada em São Paulo, e eu sempre costumo dizer que eu sou uma felizarda de atuar com pessoas diretamente. Isso porque no momento de escolha de universidade, lá atrás, eu não tinha essa premissa de atuação, mas a vida ela foi bastante generosa, foi devolvendo aquilo que eu fui plantando, e naturalmente as oportunidades da minha trajetória profissional foram me levando para esse caminho. Então, eu sou Muito bacana. apaixonada por impactar a vida das pessoas, eu acredito muito que as empresas, né, que políticas corporativas, elas podem e devem dar suporte na transformação dos indivíduos, nas questões estruturais da nossa sociedade, colaborar aí efetivamente para um novo, que eu tenho certeza que vai construir uma sociedade mais justa de forma geral. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco do que eu venho vivenciando e do que eu acredito de forma geral em termos de pessoas. Não, muito bacana, e é muito legal isso, né? Nós como pessoas nós trabalhamos com educação, acho que a gente consegue ver muito na ponta isso, né? O impacto direto que o nosso trabalho consegue trazer na vida das pessoas, né, Carol? Sim, E acho que eu participei de um evento na semana passada que eu até comentei, eu falei, é engraçado como todo mundo que trabalha com educação se diz um apaixonado pelo tema, porque eu acho que é muito vocacional isso, né? De trabalhar com pessoas e impactar pessoas. É muito bacana esse verdade, sentimento que cerca todos nós, né? verdade. Concordo plenamente. Muito bom, bacana. E hoje você comentou que você está há cerca de 3 meses na Enel, é isso? Sou bastante recém-chegada, vim com um desafio de consolidar aqui efetivamente a nossa transformação cultural para um modelo lifelong learning, realmente. O nosso negócio tem um desafio de uma transformação nos próximos 15 anos totalmente para energia renovável, então, Legal. consequentemente, isso muda muito a estratégia do negócio, tem uma forte atuação de propósito, de sustentabilidade, né, dentro das ODS e etc. Então, eu cheguei com esse desafio de mudar o mindset dos profissionais para dar suporte a essa estratégia de transformação de forma geral do nosso negócio. Bacana. E como era a cultura de aprendizagem na Enel antes da sua chegada? Vamos falar há 3 meses atrás, né? Como que estava esse momento da empresa? E principalmente a gente olhando, você falou que está 3 meses na companhia, a gente já vinha, então, num processo de pandemia, né? Desde então acredito que você já Sim, entrou no olho do furacão, né? sim. E como que vinha
enfim, a cultura de aprendizagem mesmo, como que ela estava disseminada na Enel até a sua chegada, Carol? Olha, Bruno, eu vou responder muito brevemente como era, até para eu te dizer os desafios que eu estou enfrentando e Por quais são os favor. roteiros, né, o roadmap de fato que eu venho implementando ao longo desses últimos meses. A gente tinha pouquíssima visão para o colaborador no centro, né, então não existia o exercício de experiência de aprendizagem, de fato, e sim existia ali um calendário anual de treinamento onde as pessoas iam por uma questão de cumprimento de horas, de necessidade de negócio, de KPIs globais que a gente tinha que prestar contas para a Itália, dizendo que X horas de treinamento foram investidas em determinadas áreas de negócio. Então, ainda era muito num modelo antigo, né, não orientado, de fato, para uma cultura de aprendizagem. Então, e aí, indo para o segundo ponto da colocação que eu fiz, que eu acho que é mais rica, hoje a gente tem um target que é deixar as pessoas cada vez mais bem informadas e mais preparadas para essa transformação. Até para que elas se sintam valorizadas e tenham espaço para implementar esse conhecimento através de melhorias de processos e inovação. Então, hoje a gente tem indicadores reais desses últimos 3 meses, de quanto mais a gente investe em conexões dos temas, no desenvolvimento das pessoas, maior fica a produtividade e maior fica o orgulho de pertencer. Então, a gente procura sempre permear alguns pontos para garantir que essa cultura de aprendizagem nesse início tenha solidez, né, para que ela realmente tenha pilares estratégicos que vão dar suporte para a gente subir essa cultura, para a gente realmente vivenciar a experiência de aprendizagem como um diferencial dentro da companhia. E, se eu pudesse citar aqui, talvez, quais são os pontos que eu estou dentro desse planejamento que eu fiz, o primeiro eu diria a liderança. Por quê? Acho que são peças fundamentais de atualizações, além de apoiarem essa cultura, eles têm essa cultura de aprendizagem. Se o líder está bem informado, se ele entende o porquê, fica muito mais fácil de você permear. Estou falando de uma companhia de 11 mil pessoas espalhada pelo Brasil. Se eu não tenho os líderes na ponta muito bem conectados com essa cultura e a necessidade de capacitação contínua, fica muito difícil da gente dar sequência. Então, a gente realiza capacitações técnicas, comportamentais, a gente incentiva o olhar externo, curso externo, benchmark, e a gente traz para dentro de casa também o exercício de ouvi-los, o que eles podem nos trazer como feedback desses processos, desse novo modelo. A gente rodou recentemente um NPS, então quando a gente começou esse processo há 2 meses atrás, nós tínhamos um NPS de satisfação da experiência de aprendizagem de 38%. A gente rodou um na semana passada, em 2 meses nós fomos para 68%. Eu acho que isso já mostra que minimamente ter essa liderança significativamente, né? Então, acho que o primeiro passo aqui é ter essa liderança muito próxima, entendida do porquê e da necessidade disso. Acho que o meu segundo pilar de atuação tem sido garantir que todos compreendam e vivam essa cultura, né? Isso vai além de curso, workshop, treinamento. A cultura é muito mais ampla, ela consiste, inclusive, num ambiente que propicie e administre você colocar em prática o que você está aprendendo. Então, ela precisa administrar bem o erro, ela precisa dar espaço para incentivar a criação, né, e compartilhar a aprendizagem, seja no sucesso ou na aprendizagem ali de administrar algum erro. E essa experiência entre os colaboradores, de forma geral, tem gerado essa percepção que eu acabei de trazer num indicador muito relevante em 2 meses. Talvez a gente volte a se falar daqui 6 meses e a gente consiga enxergar números muito mais significativos, né? Mas isso é muito importante, o que você falou de trazer os líderes para perto e torná-los promotores disso faz toda a diferença, né? Porque você não vai conseguir, você tem uma capilaridade muito grande para tentar atingir a pessoa lá da ponta e se ela não tiver uma sustentação, né? Por meio da sua liderança em relação à cultura de aprendizagem, né? Como isso deve acontecer, né? Então, se você não tem a liderança contigo, né, ali como patrocinador Exato. no dia a dia, e as pessoas não percebem e não vivem isso, né, dentro de uma realidade, as coisas não engrenam, você não tem uma conexão, né, positiva. E acho ainda, Bruno, que um dos canais que tem mostrado para nós que o caminho, né, que estamos traçando
tem sido um bom caminho é comunicação, canal assertivo para cada grupo, né? Acho que não adianta você ter uma boa estratégia, você ter líderes contigo, você minimamente proporcionar um ambiente, mas se você não compartilha, se você não é assertivo nos canais, se você não fala a linguagem dos colaboradores, a linguagem do negócio, não adianta você ter um calendário, não adianta você pode ter as melhores estratégias do mundo, né? Mas a experiência do usuário através dessa comunicação, então, quantos cliques ele dá para se inscrever num determinado workshop, treinamento, deixar claro para ele a quantidade de horas dedicadas para aquilo e principalmente o motivo, né, dele estar sendo acionado, convidado, convocado para participar de algum evento exclusivo para aprendizagem, gera para a gente hoje também uma percepção de engajamento muito maior. A pessoa precisa entender o porquê, ela precisa conectar aquilo a uma necessidade que ela tem para se desenvolver. Senão, vira mais um treinamento, mais um workshop ou algo que não vai gerar efetivamente o valor que a gente espera. Né? Então, que de fato a gente está bombardeado, né, de tanta informação e tantos eventos no nosso dia a dia que realmente a gente precisa entender o propósito daquilo e a conexão com o nosso propósito para poder fazer com que isso aconteça de uma forma melhor, né, que a gente se engaje de participar, porque senão entra numa esteira de tanto conteúdo, tanto treinamento, tanto workshop, tanto webinar, que fica meio perdido ali no que é realmente importante, né? E assim, eu sou uma profissional, Bruno, que precisa ter algum link com uma estratégia de negócio. Eu acho que o RH nunca teve, né, quem cuida de pessoas efetivamente, nunca esteve tão na crista da onda nas discussões estratégicas como os dias de hoje. Acho que essa pandemia só acelerou discussões que a gente já vinha tendo há algum tempo. Então, acho que a minha sugestão, inclusive, né, além de trabalhar toda a liderança, o aspecto de comunicação, do porquê, conectar isso a um desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, é ter uma cultura de aprendizagem linkada à estratégia. Então, os desafios do negócio, eles devem ser o nosso principal foco de gestão de pessoas dentro de uma empresa. Isso envolve contratação com skills, aprendizagem contínua, tudo isso faz muita diferença de forma geral e para a gente tem trazido bastante sucesso. Nossa, isso é muito gostoso de ouvir, porque é uma discussão que a gente vinha tendo assim por anos e anos de conseguir trazer a educação para a mesa de discussão da área de negócios, né? Então, tornar o treinamento uma rotina que impacta diretamente no resultado, né? E não ser mais uma obrigação ali desconectada com todo o resto, né? E que gostoso ouvir você falando que essa é uma realidade que você já está buscando trazer para essa sua nova, para esse seu novo desafio, mas enfim, e as empresas estão se mobilizando de alguma forma em entender essa importância. E eu tenho uma dúvida aqui, uma curiosidade. Quando você fala, né, que você então está conectando cada vez mais ali a liderança, você está trazendo questões ligadas à comunicação um pouco mais assertiva, né, em relação a cada público, a cada canal que você tem. Como que funciona? Como que vocês têm equilibrado também nessa rotina, né, Carol, a questão de equilíbrio entre soft skills e hard skills, né? Porque, obviamente que muito se fala quando se tem uma área de treinamento, ou quando se tinha uma área mais tradicional, né? No desenvolvimento do profissional, na sua realidade de trabalho, na sua função, no seu cargo, mas quando a gente começa a olhar para um conceito de lifelong learning, né, que você também trouxe no começo da sua fala, a gente começa a olhar também o desenvolvimento desse profissional para o mercado e para a vida, né? A gente começa a ampliar um pouco mais os horizontes dele, né? Dele ou dela. Como que a Enel, né, como você também está olhando isso nesse roadmap que vocês estão construindo, né? Vocês estão trazendo essa necessidade, isso já era algo que a Enel olhava antes da sua chegada? Como que está funcionando esse equilíbrio entre soft skills e hard skills?
É super curioso isso que você está trazendo, né? Categoricamente, eu vou te responder que a gente tem focado muito em soft skills. Por quê? Porque é o velho jargão, né, Bruno? O técnico é fácil de você desenvolver. Simplesmente no on the job ali, literalmente, você entende como aquilo funciona. Mas quando a gente olha para a complexidade do mundo que a gente vive, né, do VUCA, do acrônimo VUCA, de fato, né, em inglês ali, do volátil, do ambíguo, do ágil, do complexo que a gente enxerga e que a pandemia só acelerou, os skills que eu preciso ter para trabalhar na Enel, eles são praticamente os mesmos skills que eu precisaria ter para trabalhar numa startup, por exemplo. É muito orientado para qual é a minha resiliência, a minha capacidade crítica, como é que eu lido com o novo, a minha adaptação. Então, quando a gente olha para os nossos profissionais e para a tendência do nosso negócio, não é o hard skill, é o soft. É efetivamente a comunicação dessa liderança com seus liderados, é um modelo muito mais horizontal, né, onde as pessoas podem colaborar com uma tomada de decisão. É tudo que a gente vem discutindo das habilidades dessa geração, né, desse 2020, que era para ser distribuído em 10 anos, a gente vem colocando em prática no meio dessa pandemia. Então, pouquíssimos treinamentos estão no nosso radar aí, pelo menos até o final do ano, do que tange hard, porque a gente sabe fazer. Nós somos uma empresa que sabe fazer, a gente, né, está aí à frente desse negócio há muitos anos, somos uma empresa muito grande e reconhecida. O nosso desafio está na transformação das pessoas. Não se fala de transformação digital, por exemplo, sem falar na transformação das pessoas. Então, com toda a certeza, com toda a tranquilidade, eu te digo que a nossa estratégia está diretamente voltada para a capacitação das competências, das atitudes, das habilidades humanas, do que a gente traz aí como soft, do que o hard de forma geral. Legal. E nesse conceito, então, aí entrando no nosso tema aqui da conversa um pouco mais propriamente dito, né, do upskilling, do reskilling, eu acho que vem sendo uma constante, né, essa necessidade de desconstruir, reconstruir uma aprendizagem, né, ressignificar muito a aprendizagem, né, e as habilidades que as pessoas têm para novas necessidades que vão surgindo, né? Como você falou, a gente teve nesses últimos 8 meses, 7 meses, uma aceleração muito grande que nos colocou em contato com habilidades que talvez a gente tinha mapeado que precisaríamos em alguns anos, né, tocar nelas. A gente acabou tendo esse contato mais próximo agora. E assim como isso, acho que outras habilidades que talvez não estejam no nosso radar agora, elas vão vir a surgir daqui a pouco, né? A gente vai precisar, o que é verdade hoje, talvez amanhã não seja mais, a gente vai precisar se adaptar a uma nova realidade, né? E quando você fala na questão da construção, né, do lifelong learning, que vocês estão trabalhando nessa cultura de aprendizagem, de fato, quais conceitos, quais ferramentas vocês vêm aplicando, Carol? Como que no dia a dia você vem sentindo isso acontecendo, né? Como que você tem trabalhado esse tema dentro da Enel hoje? Eu sempre digo, Bruno, que se as pessoas realmente pudessem escolher em que tipo de empresa elas trabalhariam, eu não tenho dúvida que elas escolheriam um ambiente que promove e se preocupa com o aprendizado e o desenvolvimento contínuo, né, das pessoas. Se todo mundo realmente pudesse fazer uma escolha, eu não tenho dúvida de que todo mundo minimamente consideraria isso como um dos fatores cruciais aí de definição. Acho que reskilling e upskilling, acho que ambos estão diretamente ligados a um esforço voltado para o desenvolvimento das pessoas, né? Acho que digitalização, internet das coisas, inteligência artificial, elas fazem com que nós, profissionais, tenhamos que nos atualizar constantemente, né? Isso provoca uma aceleração, uma necessidade de repaginar, de revisitar conhecimento como nunca na história. Então, para mim, o aprimoramento, que é o upskilling, que é desenvolver uma habilidade com um certo domínio, e a requalificação, que é o reskilling, que é aprender uma coisa nova, elas são essenciais para o sucesso de todo negócio. E aí volto no que eu disse, né? A velocidade do mundo que a gente vive hoje
as habilidades expiram, né? Elas mudam. O que funciona hoje não funciona daqui a um ano. A pandemia está aí mais uma vez para mostrar para a gente. Então, acho que as organizações elas precisam de pessoas que possam aprender e se adaptarem continuamente. O que a gente vem trabalhando os colaboradores eles precisam compreender o caminho dessa mudança, pois acho que uma das habilidades mais importantes é sempre a capacidade de se adaptar e aprender rapidamente. Então, a partir do momento que você sabe o porquê que a gente está mudando a rota, né, íamos para a direita, agora vamos para a esquerda, isso facilita bastante. E a organização tem esse papel. A gente tem como pessoas que são responsáveis por departamentos de cultura, de treinamento, de desenvolvimento, e todos os líderes da companhia, ele tem que ter como premissa que ele é um facilitador de fazer a organização entender o caminho dessa mudança. E aqui que é a grande conexão com o conceito de lifelong learning para mim, Bruno, que é a aprendizagem ao longo da vida. Essa é a tradução livre, né, desse conceito. Então, esse termo ele se refere a isso, a uma busca contínua, voluntária e automotivada pela atualização de conhecimento, seja no âmbito pessoal, profissional. Outro dia mesmo, minha mãe estava cozinhando e eu falei para ela, mãe, você precisa ver no YouTube como faz isso diferente. E ela foi lá, olhou e hoje ela faz ele diferente. Né? Ela fala, nossa, fica muito melhor. Isso, para mim, tem um conceito de uma aprendizagem contínua, voluntária e automotivada. Né? Então, independência no âmbito profissional, pessoal, acadêmico, é muito importante essa constituição, esse olhar de forma geral. Eu estava lendo recentemente um artigo sobre uma instituição que dissemina esse conceito de lifelong learning, uma instituição da Austrália, e ela faz isso muito bem feito aí ao redor do mundo. Eles definem exatamente assim, é um aprendizado que é perseguido durante a vida. É um aprendizado que é flexível, disponível, em diferentes tempos e lugares. Né? Então, cruza setores, promove aprendizado além de uma sala de aula, além de uma escola tradicional, e ao longo da vida adulta. Então, não tem Legal. fim. Acho que, para mim, isso tem uma relação muito forte, né? Indivíduo, corporação e mundo que a gente vive, realmente é um tripé que se retroalimenta para uma vida de aprendizagem. E você instiga, né? Quando a corporação ela acaba trazendo essa visão, né? Você acaba despertando o interesse e a curiosidade, né? Essa questão da retroalimentação que você trouxe. E sabe um ponto bem bacana que você trouxe na sua fala também foi do YouTube, né? Que é engraçado que esse é um exemplo que eu sempre uso nas minhas falas, quando eu estou falando a respeito de lifelong learning, né? E da importância da gente entender que isso, na verdade, ele é uma continuidade do que é a nossa vida pessoal hoje, né? Então, não é porque você está num ambiente corporativo que você precisa ser diferente do que você é na sua vida pessoal, né? Então, aquilo que você busca no YouTube, quando eu sempre dou o exemplo de quando eu precisei pintar a parede aqui em casa, não sabia como, vê no YouTube um vídeo, vai lá e aprende, né? E isso se aplica para a vida profissional também. Às vezes você precisa saber como funciona um determinado método, uma metodologia, um determinado tipo de conceito, você busca no YouTube e muitas vezes a resposta está ali, né? E como você enxerga, Carol, nesse sentido, né? E aí, como você, barra a companhia que você trabalha, enxerga a importância da tecnologia, né? Porque é isso, a tecnologia ela tá aí e ela é um facilitador muitas vezes, né? Então a gente falou do YouTube. Pô, o YouTube é um facilitador. Então você tirar o acesso ao YouTube daquele colaborador, isso pode ser um problema, né? Você talvez tire um pouco do incentivo dele de buscar. A mesma coisa do mobile, a gente sempre tem muita discussão, né? Não estou aqui para falar se é certo ou se é errado, né? Mas a gente fala muitas vezes as empresas não permitem o uso de dispositivos móveis e o treinamento fica restrito a um momento onde o colaborador esteja na frente do computador, do desktop dele. Isso também tira um pouco do interesse, da curiosidade, né? Do a qualquer hora, em qualquer lugar. Como você, né, e a Enel estão enxergando, e aí entendo que num processo de médio e longo prazo, né, a disponibilidade desses meios para que as pessoas busquem o seu autodesenvolvimento? É curioso, né? Eu me recordo uma vez,
há mais ou menos uns 5 anos atrás que eu estava lendo um artigo que falava que no mundo, há 5 anos atrás, esse número já deve ter mudado, um profissional com o volume de informações que a gente vive, ele tinha disponibilidade de 24 minutos na semana para uma aprendizagem informal. Eu olhei para aquilo e falei, gente, como que se desenvolve alguém com 24 minutos dentro de uma sala de aula na semana? Você não desenvolve uma habilidade comportamental, um soft skills, em 24 minutos dentro de uma sala de aula. E aquilo me marcou muito, Bruno, porque eu falei, não é mais esse modelo, né? As coisas não funcionam mais desse formato. E eu correlaciono isso com a nossa força de trabalho atual para chegar na sua resposta. Mais da metade da força de trabalho no mundo hoje vem de uma geração que viveu a Revolução 4.0, né? Que cresceu, que aprendeu a viver dentro de uma realidade digital. Tem um estudo da McKinsey que fala exatamente isso. 375 milhões de profissionais, ou seja, 14% da força de trabalho global, até 2030, vai precisar trocar de ocupação. A gente vai ter tanta mudança, né? O formato, a disrupção, ela é tão grande que vai provocar as pessoas, olha, o que eu faço hoje já não vai precisar mais, não vai existir alguma tecnologia efetivamente vai suprir essa necessidade. E eu acho que aqui é o grande entrave de muitos profissionais que trabalham com a vertente de treinamento e desenvolvimento, imaginar que a tecnologia vai tirar o papel do humano nesse exercício de desenvolvimento, e eu discordo totalmente. O robô só rouba a atividade operacional, a atividade feita com paixão, a atividade feita com estratégia, a atividade linkada para o desenvolvimento das pessoas, é o humano que vai exercer. Mas respondendo categoricamente a sua pergunta de como que eu enxergo efetivamente a questão da tecnologia, eu acho que a gente tem aqui os avanços tecnológicos, eles foram e serão fundamentais para tornar o lifelong learning mais acessível, né? Ninguém aprende em 24 minutos. A gente aprende experimentando de diferentes formas. Então, o resultado dessas soluções de metodologias diferentes, o acesso fácil, que permite a uma pessoa, a um colaborador, escolher o que ele quer aprender, quando e como, faz toda a diferença. Então, acho que, graças a essa popularização dos dispositivos, né, de celular, o ensino que antes era restrito a um ambiente formal, de sala de aula, ele ganhou novas possibilidades e espaços por meio da educação digital. Então, para mim, a tecnologia ela traz aí essa possibilidade de interação, uma nova modalidade de ensino mais dinâmico, ainda que à distância, e novas formas de adquirir conhecimento. Elas ultrapassam a relação professor e aluno, né, que também era hierarquizada. Sim. Ela estabelece uma troca de experiência, de aprendizado colaborativo, princípios que são fundamentais realmente para o que a gente acabou de falar, né, de uma aprendizagem contínua e automotivada. É o conhecimento direcionado. Acho que para você proporcionar uma boa jornada de aprendizagem, as empresas precisam fornecer mais ferramentas, mais tecnologia, que ajudem os colaboradores a gerenciarem a sua carreira, né? As plataformas de experiências de aprendizagem que a gente tem pelo mercado são uma das principais tecnologias que vêm ao encontro dessa necessidade. Então, para mim, a ferramenta ela oferece experiência personalizada online para o usuário, que acessa conteúdo de fontes diferentes, de vários momentos, de olhares diferentes, e que em um único portal, um clique, experiência do usuário novamente, e ajuda o seu colaborador a descobrir oportunidades ali de aprendizagem. Então, acho que o ganho é gigantesco quando você empodera, quando você deixa na mão, você dá o protagonismo para a pessoa, né, para o aprendiz ali, ele faz escolhas a partir da sua projeção de carreira, e não é só simplesmente um plano traçado pela organização. Então, esse protagonismo, essa liberdade de desenhar a carreira em sintonia com a estratégia, com uma tecnologia que traz aí o respaldo para esse caminhar, são condições fundamentais para as empresas aumentarem competitividade no mercado. Sem tecnologia, esse formato ele fica inviável. Muito bacana, muito bacana. Acho que você trouxe uma fala muito completa no sentido de o que é realmente o lifelong learning na sua essência, assim, né? De você
dar o protagonismo na mão das pessoas e deixar com que elas decidam formas e formatos de buscar conhecimento, né? Eu brinco também bastante e aí não é uma brincadeira, é uma realidade, né? Falando por mim, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de buscar conhecimento, mas eu sempre tive muito problema com leitura, né? Então, assim, são duas coisas que há tempos atrás era um contrassenso, né? Você gostar de Uhum. aprender, mas você não gostar de ler, né? E assim, uma coisa não está tão ligada com a outra, né? Então, você tem formas de aprender e de aprender profundamente sobre um tema por outros meios, né? Pode ser um vídeo, pode ser um podcast, né? Que eu falo bastante que eu sou super fã de podcast, porque para mim, assim, é uma revolução muito grande você poder ter ali um arquivo de áudio que você ouve a qualquer hora, em qualquer lugar. Quando você está no trânsito, que é o tempo mais desperdiçado da tua vida, que você não está fazendo nada produtivo, você pode estar ouvindo um podcast e tendo uma discussão, um debate legal. Então, acho que incorporar novas formas e formatos para dentro da oferta de aprendizagem das empresas é muito importante, né, Carol? É muito rico isso, né? Muito, é, enfim, talvez essencial para esses novos profissionais, né, que a gente vem tendo nas nossas empresas, enfim, a partir daqui, das novas gerações, das gerações futuras. É importante trazer essas opções de mesclas de formatos para que todos se desenvolvam de acordo com aquilo que melhor lhe cabe, né? Ou que melhor lhe parece ali um formato ou outro. E nesse sentido, né, olhando mesmo para formas e formatos, hoje, como que está a oferta de conteúdos dentro da Enel, ou o plano, né, porque entendo também que você está há pouco tempo na empresa, mas você Sim. tem um roadmap aí em mente, né, como que você está estruturando, ou pensando em estruturar essa oferta de conteúdos diversos para os colaboradores de vocês, Carol? Legal, acho que é uma boa pergunta, Bruno. Acho que a gente definiu 3 pilares, né? Um que a gente deu o nome de entender, o outro de aprender e o terceiro de aplicar, né? A gente minimamente olhou para esse formato e dentro de cada pilar a gente definiu formatos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, do entender, é o que eu quero dizer do porquê que eu falei lá atrás. A partir do momento que eu faço a pessoa perceber a necessidade do desenvolvimento de uma determinada habilidade que está correlacionado com um desejo de carreira ou com um plano de sucessão que ele foi mapeado para uma futura posição, ele entende e se conecta ao porquê, né? Comece pelo porquê, sempre acho que é um grande mantra aí para nós todos. Então, a gente foi permeando exatamente a fase do entender, que normalmente a gente utiliza vídeo do presidente, podcast do líder da área, são formatos rápidos, onde exatamente o que você comentou, Bruno, ele não precisa parar efetivamente para ouvir, para se concentrar. Ele consegue ouvir um podcast muitas das vezes correndo na esteira, fazendo alguma coisa dentro de casa, né, no formato que a gente está trabalhando. Então, nós fomos permeando dentro desses 3 grandes blocos formatos que fossem condizentes com o nosso objetivo daquele bloco. Então, no entender microlearning, ações rápidas, pílulas com os nossos sponsors maiores da companhia, demonstrando por que aquilo é importante. Já na fase que eu comentei que ele tem, né, a experiência de solidificar, de colocar a mão no aprendizado, a gente está usando mentoria reversa, a gente está fazendo peer coaching, a gente está fazendo roleplay, tudo isso muito no digital, mas é o momento onde ele pode testar, é o momento onde ele pode simular, é o momento onde ele pode ter um ambiente controlado de confiança para dizer que ele está com dúvida de como agir numa situação, que ele não sabe como utilizar, por exemplo, um exemplo recente real nosso. Estava falando sobre uma cultura data-driven, né, orientada aí para análise de dados, e a grande maioria dos líderes que estavam naquela sala falaram, pela primeira vez eu estou dizendo que eu não sei por onde começar. A gente achou isso ótimo, porque Claro. eles se sentiram num ambiente seguro, confiável, controlado, para falar, preciso de ajuda, porque eu não sei por onde eu começo.
E desde então a gente olhou para esse tema e fizemos trilhas específicas, né, num nível básico, intermediário, avançado, e ele mesmo se categorizava naquele... eu sou básico, eu sou intermediário. É Excel, igual Excel. O que eu sou? Eu sou básico, eu sou intermediário, eu sou avançado. Eu posso até ser avançado, mas talvez na minha autoanálise e na crítica eu sou um intermediário. Ótimo, Sim. então vamos reciclar. E aí, de novo, o upskilling, o reskilling de forma geral. Isso foi uma coisa que a gente viveu recentemente. E o aplicar, Bruno, tem a relação com a cultura. Não Claro. adianta de nada eu falar para ele, faz aqui a sua mineração de dados, toma uma decisão baseada nesses dados, mas quando ele faz isso na prática, eu julgo porque ele errou, ou eu não dou espaço para ele fazer diferente. Então, acho que esses pilares são pilares que a gente minimamente definiu aqui, tem funcionado bem ao longo desses últimos meses, e eu diria que seria uma premissa para quem quer testar, para quem quer realmente provar de ferramentas diferentes, como disse, podcast, vídeo, peer coaching, roleplay, webinar. Eu acho que tudo cabe, mas depende muito da necessidade do público e da cultura da companhia de forma geral. Tem que olhar para dentro de e casa. antes de tomar qualquer decisão, né? Isso é uma questão bem importante que você está trazendo, Carol, e que a gente acaba se deparando bastante, né? Muitas vezes a famosa receitinha de bolo. Eu quero fazer uma receitinha de bolo para minha educação corporativa dar certo. E no final das contas, talvez a melhor receita que a gente possa dar olha para dentro de casa, olha para a sua cultura, né? Para as necessidades e para a realidade de cada público que você tenha, que muitas das respostas muitas vezes vêm deles, né? Vem dessa necessidade que eles já possuem, né? Que eles têm na latente ali. É só mergulhar que você vai ter a resposta, né? Você vai conseguir enxergar a resposta correta. As pessoas, Bruno, acham que fazer Bente vai te trazer a receita do bolo. E eu costumo dizer que o Bente, ele é um ingrediente da receita. É isso. Ele não é a definição, né? Perfeito. Porque o que você faz da porta para fora numa outra empresa, numa outra cultura, não necessariamente vai funcionar dentro da sua realidade de negócio. Né? Então, acho que você colocou super bem e acho que esse é a grande virada de chave que a gente tem que ter. O Bente faz parte desse processo, por quê? Porque a colaboração é a mãe da inovação. Então, se eu não compartilho, até alguns anos atrás, Bruno, isso era um tabu, né? Onde já se viu alguém, eu aqui, líder da área, contando para todo mundo o que eu estou fazendo? Isso, né? Ninguém pode saber, é guardado a 7 chaves. O mundo não funciona mais assim. A gente precisa trocar, né? A integração e a colaboração acabam sendo o caminho para a gente chegar num resultado diferente. Então, acho que a mudança é essa, é enxergar tudo como um componente e não como uma receita pré-escrita que você copia e cola, não é copy-paste. A vida real é muito além, né? Muito. Eu sempre falo isso, por mais que a gente desenhe até estratégias, né? Estratégias e mais estratégias, a hora que a gente vai para a vida real, o retorno, ele depende de você ter uma capacidade de adaptabilidade muito grande, de resiliência, né? Muito grande, de saber se moldar as necessidades que vão surgindo, né? Que às vezes É aquilo que aquele você jargão, né, desenhou Bruno? Treino é treino, jogo é jogo, né? é isso. É isso, mas muito bacana, muito legal, Carol. E uma dúvida, né, que aí é mais uma curiosidade minha. Você trouxe em alguns momentos nas suas falas, né, questão de indicadores, você comentou lá que vocês trabalharam em NPS, né? E esse é um ponto que todo webinar que a gente faz aqui na Soul, a gente sempre recebe muitas perguntas a respeito de métricas, né, de analytics e de como mensurar as ações de treinamento. Então, acho que é mais como eu falei, não é muito o nosso tema aqui, né, mas é bem legal saber como vocês têm olhado, né, observado essa questão de métricas, né, como vocês estão mensurando os resultados de treinamento hoje na Enel. É uma boa pergunta, e aí eu vou reforçar de novo dizendo o quanto a tecnologia é parceira, né? É continuidade desse tipo de ação.
vou trazer uma realidade, um case real que a gente viveu recentemente, que foi através de dashboards da própria inteligência artificial, que a gente conseguiu perceber uma necessidade até de buscar recurso externo dentro da nossa realidade. A gente estava trabalhando uma determinada competência dentro de um grupo específico, que estava muito voltado para relações com o mercado, né, B2B, B2C, B2G. Então, não era um grupo grande, a gente estava tentando fazer uma mudança, um tombamento para o ágil dentro dessa realidade de negócio. Utilizamos dentro daquela métrica que eu comentei, né, do entender, do colocar em prática, né, do aplicar e etc. A gente percebeu, através da tecnologia, dos indicadores que nós tínhamos, que aquela habilidade, aquele conhecimento específico precisava ser ainda mais reforçado, porque a velocidade de assimilação do time não era exatamente o que o negócio precisava. Então, o que a gente fez? A gente não desligou, a gente não demitiu ninguém, a gente readequou a estrutura, trazendo alguém com este conhecimento que ajudava a gente no próprio dia a dia a ganhar a velocidade na prática daquele conhecimento. Então, se um líder não tem aquele skill, nada melhor do que você ter um indicador, uma tecnologia, alguma coisa que te ajude a medir o quão distante ele está e quanto tempo você precisa investir naquilo. E aí, de novo, é a relação com a estratégia do negócio. O negócio dá tempo para desenvolver ou vale trazer um par, dividir, reorganizar estruturas para você juntar as forças e chegar naquele objetivo de negócio. Então, isso foi super recente. A gente estava testando, a gente estava ali, a gente faz muito protótipo, a gente realmente roda mínimo produto viável, experimenta, erra rápido, corrige rápido. É assim que a gente vem trabalhando, pelo menos na estrutura aqui, de treinamento e desenvolvimento, porque a gente está falando, de novo, de um mundo que muda muito rápido, que as habilidades ficam obsoletas em questão de meses, e não é um desafio só para a área de negócio, é um desafio para a gente também. Então, como é que eu respondo rápido às necessidades? Quando a gente levou essa proposta para o head da área, ele falou, parece óbvio, mas a gente nunca pensou nisso. Então, acho que o indicador, Bruno, ele só traz o reforço do que o ser humano intuitivamente já sabe. Ele só te orienta a tomar uma decisão assertiva, que vai te levar para um resultado, né, de negócio mais rápido. Perfeito, perfeito. Ele tangibiliza muitas vezes aquilo que a intuição já nos diz, né? Ele consegue botar de forma prática. Isso é ser um RH de negócio, né? Claro. É sair do intangível, da minha percepção, não, tá aqui, ó, tá mensurado, tá aplicado, a gente enxerga que a curva de aprendizagem dessa pessoa demora tanto tempo, mas a gente tem que alcançar uma receita XPTO em X tempo. Então, você começa a estar em discussões que talvez há alguns anos atrás a gente não estaria. Era impensável, né? Não, isso Sim. É muito bacana, isso é fantástico, assim, reforço a palavra que eu usei, que é gostoso ouvir, quando a gente ouve justamente que o RH, ele está entrando nas rodadas de discussão de negócios, está indo para a mesa junto com áreas de operação mesmo, né? Porque de fato é isso, né? As pessoas, elas, querendo ou não, são o que movem a empresa, né? São elementos fundamentais para atingir um sucesso ou para ter um insucesso muito grande. Então, de fato parte fundamental aí o RH fazer parte dessa mesa de discussão aí junto a demais áreas que são tão relevantes quanto para o negócio, né? Muito bacana, Carol. Bom, o papo fluiu tão bem, assim, que parece que a gente está conversando faz 5 minutos, mas já faz quase 40 minutos aqui que a gente está nesse bate-papo. Está chegando aí no final aqui do nosso webinar. Antes de te agradecer com as devidas honras aí pela participação nesse bate-papo gostoso aqui, Carol, eu queria poder... na verdade, eu queria pedir para você uma mensagem final, enfim, algum tipo de recado para a nossa audiência, que também são pessoas aí que estão no dia a dia, muitas vezes com dores tão parecidas com essas que você trouxe, né? Se você quiser deixar uma mensagem final, por favor, claro, o espaço é seu. Claro. E eu acho que aqui vai ser uma mensagem muito de propósito, como eu disse no começo da conversa, né? De acreditar que está muito nas nossas mãos. Então, acho que você como empresa, ou você como profissional, como colaborador, ou como pessoa,
você tem papel de abraçar essa transformação que o mundo vive, né, que é uma transformação digital e tecnológica, e criar dentro do seu ciclo uma cultura de aprendizagem contínua. Isso é a relação com o seu filho, por exemplo, que antes tinha o meu pai sabe tudo, né, e eu não sei nada, e hoje é muito mais equilibrada. Os insights, a forma que as crianças aprendem, desconstroem e constroem, geram muito aprendizado para o outro lado da mesa também. Então, acho que essa cultura de aprendizado contínuo, ela é necessária para a gente sobreviver e prosperar numa nova realidade de mundo que a gente vive. Essa mudança nessa aprendizagem, ela veio para ficar. Você gerar uma experiência única para o seu filho, para o seu colaborador, para a sua liderança, para você mesmo, personalizada e mensurável, é mais importante do que nunca. Assim. Então, estejam abertos a se colocarem realmente numa posição de aprendizagem contínua, de reaprender, de desaprender, porque, de fato, o mundo se transforma, é tudo muito rápido, e o que vai fazer a diferença de manter a nossa carreira num ciclo de sucesso, de